Olá, tudo bem com você? Hoje, a nossa aula de matemática, nós vamos iniciar com a correção das atividades da aula anterior, tá? E para corrigir essas atividades, nós vamos usar o Recordando Rotas, né, do capítulo 2, páginas 259 e 260, e também uma atividade anexa, né, que vocês receberam para realizar, tá? Então, começando aí com o Recordando Rotas do capítulo 2, nós temos algumas continhas, né, para vocês realizarem. Então, vamos lá para a conferência dessas continhas. Deixa eu só organizar aqui. E vamos então para as contas, tá? Então, na primeira atividade, nós temos... A primeira eu já realizei com vocês em forma de exemplo, né? Então, agora eu vou fazer a segunda, 187 vezes 36. 6 vezes 7, 42. Deixa o 2, vai o 4. 6 vezes 8, 48. 48 mais 2, 52. 6 vezes 1, 6. Mais 5, 11. Né? 3 vezes 7, 21. Vai 1. Vai 2, desculpa. 3 vezes 8, 24. Mais 2, 26. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, né? 561. Vou somar, 2 mais nada, 2, 2 mais 1, 3, 1 mais 6, 6, 1 mais 5, 6. 6.600, 6 mais 1, 7, desculpa. 6.732, né? Então, como essas continhas são continhas simples de multiplicação, a próxima, vocês vão ter um resultado de 3.798, tá? Para vocês desenvolverem. E a última, um resultado de 14.283, tá? Então, a primeira que eu resolvi na aula passada, o resultado foi 504. A segunda, 6.732. A terceira, 3.798. E a última, 14.283. Ok? Vamos, então, agora para a próxima. Se por acaso você não chegou a esses resultados, refaça sua continha, tá? A próxima questão é uma situação, problema. Deixa eu só abrir o livro aqui para vocês visualizarem junto comigo, tá? É uma situação, problema aqui, ó, que era dos ônibus, né? Então, nós temos a quantidade de professores, de alunas, alunos e o total. Ônibus 1, ônibus 2 e ônibus 3. No ônibus 1, nós já tínhamos as informações 3, 15 e 19. Faltava o total. Então, nós vamos somar aqui e vamos chegar a esse total, tá? 9 mais 5, 14, mais 3, 17. Vai 1. 1, 2, 3. Então, no total do ônibus 1, tinham 37 pessoas, sendo 3 professores, alunas 15 e alunos 19, né? Então, nós ficamos aí com um total de 37 professores no ônibus 1. 37 pessoas no ônibus 1. No ônibus 2, nós não temos a informação dos professores. Nós não temos a informação das alunas, nós temos somente a quantidade de alunos e o total, que é 49. Poderia fazer aqui esse, mas esse depois dividir por 2. Mas vamos ver o ônibus 3, as informações que nós temos, tá? Então, no ônibus 3, nós sabemos que nós temos 4 professores, 19 alunas, 21 alunos. Então, nós precisamos saber o total.
Então, aqui nós vamos somar, ó. 9 mais 1, 10, mais 4, 14, vai 1, 2, 3, 4. Nós temos total de 44. Se aqui eu sei que eu tenho 3 professores no ônibus 1 e 4 no ônibus 3, 3 mais 4, 7. São 11 professores no total. 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui eu tenho 4 professores no ônibus 2. E as alunas, eu tenho 15 no ônibus 1 e 19 no ônibus 3. Para mim saber quantas alunas tem aqui, ó, se eu tenho 49 no total, no ônibus 2, então eu tenho 23 mais 4, 7, 27. 49 menos 27. 9 tira 7, 3, 2, 4 tira 2, 2. Então, eu tenho 22 alunas no ônibus 2, certo? Então, aqui ficou 4, aqui ficou 22, 44 e 37, ok? Então, vamos continuando aí, tá? Próxima questão. Página seguinte, questão 3. Deixa eu voltar para a tela grande aqui para vocês poderem visualizar, tá? Então, a questão 3 agora era uma situação problema que nós vamos resolver, certo? Em uma papelaria, havia 205 cadernos a serem vendidos. Ao final do dia, havia no estoque 12 dúzias de cadernos. Quantos cadernos foram vendidos? Então, 12 dúzias. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4. 144. Então, 205 cadernos menos 12 dúzias, né? Que são 144 cadernos. 5 menos 4, 1. 0 menos 4 não dá. 10 tira 4, 6. 1 tira 1, 0. Então, ficaram 61 cadernos. Letra B. Vamos lá para a letra B. Na letra B, a equipe de da Maristela, ganhou o primeiro lugar na gincana cultural promovida pela prefeitura da cidade. O prêmio de R$ 4.160 foi dividido entre 8 membros. Quantos reais cada membro da equipe recebeu? Então, nós vamos fazer R$ 4.160 dividido pelos 8 membros, né? Então, aqui eu vou agrupar. 6 vezes 8, 48 é muito. 5 vezes 8, 40. Sobrou 1. Baixo 6. 2 vezes 8, 16. Zerou. Baixo 0. Como aqui eu baixei o 0 e não foi feito, eu posso fazer 0 vezes 0, né? E acabou a minha conta. 520, tá? Letra C. Maurício comprou um automóvel no valor de R$ 24.592. Ele deu 10 mil de entrada e dividiu o restante das parcelas em 24 parcelas iguais, tá? Então, R$ 24.592 menos os 10 mil reais que ele deu de entrada, né? Ele vai ficar com um valor de R$ 14.592 que ele parcelou em 24 vezes. 14.592 que ele parcelou em 24 vezes e quer saber o valor de cada parcela, né? Dividido por 24. 145, 24, vamos tentar por 6. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12. 2, 14.
144. 5 tira 4, 1. 4 tira 4, 0. 1 tira 1, 0. Baixo 9. Não dá, vou baixar o 2. Como eu baixei dois números ao mesmo tempo, eu coloco um 0 aqui na chave. E aí, eu vou tentar por 8, porque aqui eu tentei por 6, né? 24 vezes 8, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 2, 16, 17, 18, 19, 192. Então, deu R$608 cada parcela, tá? Agora, nós vamos para a atividade do anexo, né? A primeira questão, né? Essa aqui, a letra A da número 1, eu já calculei com vocês. Então, agora nós vamos para a letra B, tá certo? Então, vamos lá. Letra B da questão 1. 3 mais bolinha igual a 21. Então, o que que eu vou fazer aqui? Como eu quero igualar, né? Aqui eu tenho a bolinha. Como eu quero igualar, eu vou fazer 3 menos 3 mais a bolinha igual a 21. Como eu coloquei um menos 3 aqui, eu coloco o menos 3 do outro lado. 3 menos 3, 0. Então, só me sobrou a bolinha, né? Igual 21 menos 3, 18, tá? Esse é o resultado da letra B. Letra C. Na letra C, nós temos quadrado, 2 quadrados, né? Mais 15 igual a 75. Então, aqui nós vamos fazer os 2 quadrados, mais 15 menos 15, tá? Porque eu vou me desfazer desse 15, igual a 75 menos 15. A balança, se eu coloquei menos 15 aqui, eu preciso colocar menos 15 do outro lado. Quadrado, porque aqui 15 menos 15, 0. 75 menos 15 é igual a 60, tá? Então, se eu for ver o valor dos 2 quadrados, 60. 1 quadrado, 30, tá? Já na questão aí das balanças, vocês têm, né, 2 balanças, 4 pratos, e vocês devem equilibrar essas balanças. Então, na primeira, que tem aí o cubo cor-de-rosa, você deve igualar com os cubos azuis. Então, se o cubo cor-de-rosa ele vale 15, tem 3 cubos azuis, cada um vai valer 5, né? 3 cubos, 3 vezes 5, 15. 5, 10, 15. Então, na balança 1, os cubos azuis equivalem a 5, cada um. Na segunda balança, você tem o número 7 e o número 8, né? Que totalizam 15. E aí, nós temos aqui um cubo de valor 7 e os outros 2 cubos para nós descobrirmos. Então, aqui vai ficar 4 em um e 4 no outro, tá? 7 mais 4, 15, né? 7 mais 8, 15. Então, na segunda balança, os cubos valem 15, tá certo? E agora, nós vamos fazer o cálculo da última atividade, né? Que era bolinha, né? O número desconhecido, o número oculto, vezes 10, mais 5, igual a 25. Então, aqui eu vou repetir o número oculto vezes 10, né? Mais 5, aí eu vou colocar menos 5, tá? Para eliminar esse 5 aqui. Então, 25 menos 5, porque eu coloquei desse lado da balança, eu tenho que colocar do outro. Aí, vem o bolinha vezes 10, mais 5 menos 5, zerou, né? 25 menos 5, 20. Bolinha vezes 10, dividido por 10, porque é o inverso, tá? 20, aí eu coloquei aqui, eu tenho que colocar lá, dividido por 10. Então, vou ficar com bolinha é igual a 2. O número, na verdade, bolinha não, né? O número oculto
é igual a 2, tá certo? E agora vocês vão ficar aí com as atividades da aula de hoje, para vocês realizarem, tá? Vamos lá! Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma das nossas aulas, né? Nós vamos hoje entrar em um conteúdo novo, tá? Conteúdo de matemática, onde nós trabalharemos o plano cartesiano. O plano cartesiano foi uma invenção, uma criação de um matemático chamado René Descartes, tá? Ele, além de matemático, era também filósofo. E ele criou esse plano cartesiano para localizar objetos matematicamente. Então, nós vamos calcular a localização de objetos. Mas nós vamos começar de uma forma mais simples para vocês entenderem e depois nós vamos para a parte matemática. Mas fiquem bem tranquilos que é super fácil, vocês vão tirar de letra, tá? Então, ó, lá no livro de vocês nós iniciamos observando essa imagem, né, de um avião, tá? Por que um avião? Porque nós vamos começar localizando as poltronas, a numeração das poltronas em um avião, tá? Então, essa é uma forma de você, né, localizar um lugar, localizar o seu assento. Isso pode ser também, por exemplo, nas poltronas do cinema, né? Quando você vai no cinema e você compra o seu bilhete, você recebe lá a numeração do seu assento. Normalmente vem, né, 1A, 2B, 3C, que é para você descobrir qual é a linha e qual é a fila e qual é a coluna que está o lugar que você vai sentar, tá? Então, isso é o cálculo de René Descartes, esse é o cálculo cartesiano, tá? Então, vamos lá no livro de vocês, deixa eu só colocar aqui as perguntas que nós vamos conversar um pouquinho. Aqui. Você já viajou de avião? Que lugar você escolheria para viajar no avião? Na janela ou no corredor? Como você acha que o avião se localiza e aterriza no aeroporto de destino? Também é um ponto de localização, né? Então, agora nós vamos ver como isso pode acontecer, tá? Deixa eu colocar aqui uma página só pra gente, se organizar. Deixa eu aumentar o tamanho aqui, 80%, né? E aí, nós vamos para a página seguinte, né? Vem falando um pouquinho aí do que você vai aprender, que é a questão do plano cartesiano, né? E como você vai aplicar esse plano cartesiano no seu dia a dia, tá? E aí nós iniciamos com a primeira questão. Ao comprar uma passagem no site de uma companhia aérea, depois de informar o destino e os dados pessoais, aparece uma imagem semelhante à que está ao lado, que apresenta a disposição das poltronas dentro do avião, para que você escolha seu lugar. Em geral, são 6 poltronas por fileira, separadas 3 a 3 pelo corredor. A quantidade de fileiras depende do modelo, né, e do tamanho do avião. Então, aqui nós temos, né, e aí você vai observar que algumas estão em vermelho, tá? Aqui as saídas de emergência e aqui nós temos a legenda. As que estão em branco são as disponíveis e as que já estão em vermelho porque já estão ocupadas, certo? Troque ideias com os professores, os colegas e depois responda as questões a seguir. O que indicam as letras A, B, C, D, E e F, né? O que você acha que indica essas letras em relação às poltronas, tá? Vamos lá? Pensaram? O que pode indicar essas letras em relação... Vamos voltando aqui olhando, né? Ó. A, B, C, D, E e F. Então, essas letras aqui, elas indicam a posição das poltronas em relação à janela, meio e corredor, né? Então, quem comprar, por exemplo, a poltrona A ou a poltrona F, ficará na janela. B e E no meio e C e D corredor,
tá? Então, isso indica aí a localização das poltronas em relação às janelas e o corredor. Quais letras indicam a poltrona que está localizada na janela? Quais letras indicam a que está localizada no corredor? Isso eu já conversei com vocês anteriormente. Quais letras indicam que poltrona está localizada no meio, ou seja, entre as duas poltronas? O que indicam os números em relação às poltronas? Então, aí vocês têm os números, né? E o que indica esse número, né? Então, quanto maior o número, mais no fundo você vai ficar com relação ao avião, né? Então, o número 1 indica ali o início, as primeiras poltronas, e aí você vai seguindo. Quanto maior o número, mais ao fundo do corredor você fica, tá? Continuando. Então, nós vamos ali na letra C. Algumas poltronas já estão ocupadas, ou seja, já foram vendidas, entre elas a poltrona 4A, localizada na janela. Escreva as demais poltronas vendidas na janela, no meio e no corredor. Então, pesquisa lá no desenho do avião. Luiz e Isabelle são passageiros do mesmo voo. A poltrona de Luiz é 12F e de Isabelle é 2C. Pinte de verde a poltrona do Luiz e de roxo a poltrona da Isabelle. Nem todas as pessoas podem se sentar nas poltronas que ficam na fileira das saídas de emergência do avião. Uma das restrições é que ela tenha mais de 15 anos de idade. Quais poltronas estão localizadas na fileira das saídas de emergência? Tá? Então, aqui, ó, eu até mostrei para vocês antes, né? Nós temos aqui a saída de emergência. Então, é as poltronas que estão localizadas na saída de emergência. Quais são, tá? Continuando. Em sua opinião, para que a identificação da poltrona é dada primeiro pelo número e depois pela letra? Aí é a sua opinião. Por que você acha que quando é dado é primeiro o número e depois a letra? Aqui nós temos atividades relativamente parecidas com a do avião, só que ao invés de ser poltronas de avião, vão ser poltronas do cinema, tá? Então, aqui nós temos as letras e aqui nós temos os números, certo? As brancas são as poltronas livres, as vermelhas ocupadas, com símbolo de cadeirante, né? É o espaço reservado a cadeirante. MR, mobilidade reduzida, tá? Onde é um pouco mais difícil de você se movimentar. Então, você vai observar aí, né? E vai responder a essas questões aqui, tá? As poltronas ocupadas, pintar de verde as que estão numeradas de acordo com o ingresso aqui ao lado, resolver esse probleminha aqui, né? Quais são as possibilidades para o Ricardo assistir ao cinema, tá? E qual é a possibilidade para a vovó Neuza se sentar no cinema, né? Lembrando aqui que nós temos a questão de MR, né? Que são para pessoas com mobilidade reduzida, tá? Continuando. Aí você vai ter, né, em sua opinião, por que a poltrona é identificada primeiro pela letra e depois pelo número? Então, troque ideias com os professores e colegas e explique se há algum comum e de diferente entre o código de localização das poltronas em um avião e em poltronas do cinema. Qual que é a diferença que existe entre eles, tá? E qual que é a semelhança? Jogue batalha espacial de acordo com as orientações do professor. Para isso, destaque o tabuleiro das páginas 301 a 303 do material de apoio. Então, para vocês jogarem a batalha espacial, nós vamos deixar as instruções do jogo, tá? Na descrição das atividades, certo? Então, acima do vídeo, na descrição das atividades, vão estar aí as instruções do jogo, tá bom? Combinado? Façam as atividades com bastante capricho, com bastante empenho e até a nossa próxima aula. Tchau!